Comunidade do Futsal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um podcast, mais uma resenha do Futsal Esporte Clube. Resenha número 93. Estamos próximos aí dessa resenha número 100, aí um número muito expressivo, um número não só por ser arredondado, né, mas principalmente muito expressivo dentro da nossa modalidade, podendo proporcionar histórias marcantes para vocês e principalmente, né, a gente contar fatos marcantes e poder prestar a homenagem necessária a todos aqueles que participam aqui. Hoje estamos com nada menos do que o Anderson, né, que é presidente da Federação Paranaense de Futsal, né, de envolvimento, né, um dos, né, cofundadores aí, principal, né, manager aí do mundo do futsal, uma empresa muito grande hoje dentro do nosso futsal. Quem conhece, pode acompanhar nas redes sociais. Ele vai comentar um pouco, né, dessa empresa, do quanto tem se expandido, né, de como começou toda essa história, né, e outras coisas que a gente vai acabar comentando aqui, que o Anderson também faz, inclusive, né, um lado também da fé também, que é algo muito marcante também para todos aqueles que nos acompanham aqui. Anderson, meu querido, queria te agradecer mais uma vez agora aqui na gravação. Obrigado por ter aceitado nosso convite, cara. E espero que a nossa resenha seja incrível, não só pra gente, mas também para ti, cara. Espero que seja algo que você possa não só ver várias vezes, mas que a sua geração também possa ver e possa se orgulhar dessa tua linda história, cara. Kaique, eu que agradeço, meu irmão, um prazerzaço estar participando do podcast, né? Sabendo e te agradecendo, né? E louvando a Deus pela tua vida, né? Por tudo que você tem feito pelo futsal, né? Resgatando grandes histórias de ídolos, de referência, do nosso esporte, né? Que infelizmente, né? A nossa cultura, né? Brasileira, ele perde essa questão, né? De esquecer nossos ídolos, né? E muitos ídolos que foram referências para mim também têm participado aqui do teu programa. Então eu fico muito feliz, né, e grato a Deus também, e sem dúvida nenhuma vamos passar um momento maravilhoso aqui de poder contar um pouquinho, né, da nossa história no futsal. Amém, meu querido, amém. É, a pergunta que a gente sempre faz aqui, já de antemão, né, Anderson? Para quem não conhece, né, um pouco mais da tua história robusta, né? Você foi um jogador de futsal, você foi um dos grandes atletas de ponta, né, da tua geração, participou de Copa do Mundo, foi vice-campeão mundial, né? A gente vai falar um pouco também sobre isso, né? Um mundial onde você jogou uma barbaridade, né? Literalmente, né? Mas a gente vai contar um pouco dessa história daqui a pouco quando falar de seleção brasileira. Mas comenta pra gente, Anderson, como começou essa tua conexão dentro do esporte? Foi algo já diretamente pro futsal ou você passou por outras modalidades, por exemplo, ali no início no colegiado, educação física, nas brincadeiras de rua? Como começou esse teu envolvimento dentro do esporte? Kaique, o meu pai foi um ex-jogador também, né? Ele jogava futebol de campo, não chegou a fazer sucesso, né? Ficou no início da carreira, mas sempre a paixão do meu pai foi o futebol, né? E eu nasci já com essa paixão também de estar sempre correndo atrás de uma bola, né? E eu falo que sempre o meu sonho foi em ser um jogador, né? Eu nasci em Quedas do Iguaçu, no interior do Paraná, né? Meu pai ele era barrageiro, né? Ele trabalhava em barragens e a gente constantemente a gente estava sendo transferido de cidade, né? Por conta do trabalho do meu pai. E aí, posteriormente, nós fomos morar na cidade de Guaíra também, aqui no Paraná, né? E ali eu comecei a dar meus primeiros chutes, né? E eu morava numa vila e sempre jogando com os maiores também, e já tendo um pouquinho assim de destaque. E posteriormente eu fui, nós fomos morar em Santa Catarina, onde meu pai foi transferido para lá, e lá tinha uma estrutura muito grande na época, né? De investimento no esporte, que era a Sadia, né? Uma equipe importante que foi uma das grandes equipes do cenário nacional de futsal. Também investia muito no vôlei, né? Era uma potência na época e eu treinando, né? Na escola, na educação física, jogando ali, brincando. Teve um treinador que era da Sadia, acabou me vendo ali, me convidou para poder fazer parte da equipe da Sadia. Na época era minha ainda, hoje sub-11, né?
e logo em seguida já fui disputar uma competição a nível estadual, que foi uma primeira competição importante, né, como federação. Eu acabei sendo ali o segundo melhor jogador do estado, né, na época, e ali começou minha trajetória dentro do futsal, né? Depois, posteriormente, tentei jogar futebol de campo também, tive em 91 no Flamengo do Rio de Janeiro. E eu sempre conto essa história em relação à questão de sonhos, né, daquilo que Deus coloca realmente no nosso coração. E, e naquela época tudo era muito difícil, né? Você imagina, não existia as mídias sociais, né? Na época, para a gente conversar com nossos pais era orelhão de ficha ainda, né? E eu lembro muito bem, né, que eu fui fazer teste no Flamengo do Rio de Janeiro com mais dois amigos na época e o ônibus, né, que fazia a linha Uruguaiana a Rio de Janeiro, passava no trevo da cidade onde eu morava, em Santa Catarina, Concórdia, onde meu pai foi até o trevo, nos colocou no ônibus, né, e eu saí de casa ali com 13 anos, 14 anos de idade e para jogar, fazer um teste no Flamengo do Rio de Janeiro, né? Então, você imagina, sair de uma cidade pequena, minúscula, no interior de Santa Catarina, né, sem ter muito conhecimento, ou quase nada de conhecimento da vida, nem experiência nenhuma, né, e tentar iniciar um processo dentro do futebol no Flamengo do Rio de Janeiro. Então, foi uma experiência maravilhosa, acabei passando no teste, né, eu joguei um ano no Flamengo. No final da temporada fui dispensado, e aí voltei para o futsal também. E aí, entre indas e vindas, né, Kaique, fui para o Cruzeiro de Joaçaba, que era uma equipe de Santa Catarina, ainda base, e aí, posteriormente, também tive no Matsubara, futebol de campo, aqui no Paraná. Depois fui para Ponta Grossa, no futsal, Paraná Clube, o qual nós tínhamos um time espetacular no futsal, nós jogávamos campo e futsal com o Ricardinho, né, que é o atual comentarista da Globo, o Tcheco, que é o treinador do Paraná Clube, Marcelo Lipatin, né, Batatinha, né, e a gente jogava futsal e campo, e eu também jogava campo nessa época, né, e nós tínhamos um time espetacular tanto no futsal como no campo, e, e eu já estava no aspirante do Paraná, e nós fomos jogar uma Taça Brasil juvenil em Congonhas do Campo, em Minas, e ali foi minha primeira convocação para a seleção brasileira, ainda juvenil. E aí, quando nós retornamos, o treinador do campo nos chamou e falou que era para nós escolher o campo ou o futsal, né? E aí todos foram para o campo e eu acabei, falei, não, eu não quero mais jogar campo, vou ficar no futsal. E são escolhas, né? Eu falo hoje, logicamente, que tudo está muito mais fácil por conta da estrutura que você tem, né? Hoje a grande maioria dos atletas aí tem staff, né? Para tudo, né? Questão cuidar da tua parte financeira, tua vestimenta, né? Assessoria de imprensa. E na época minhas decisões eram baseadas naquilo que eu amava, que era o futebol, que eu gostava de jogar e não tinha ninguém do meu lado, né? Então tomei essa decisão, que para mim também foi uma decisão maravilhosa, né? Em termos de futuro, pensando toda a trajetória que vivenciei. E aí, no ano de 95 ainda fui jogar uma competição no Espírito Santo, depois joguei uma Taça Brasil pelo Álvares Cabral, acabei em 96 indo para o Foz Futsal, onde se iniciou a minha trajetória no Paraná, né, na equipe adulta. Aí foi um ano maravilhoso também, que esse time ficou marcado na história, Kaique, até hoje, né, na cidade, com uma máquina mortífera, né? Nós somos tricampeão paranaense. Foi um engajamento absurdo de equipe, com torcida, com cidade, né? Chegou a ter mais de 6 mil pessoas no ginásio, 3 mil pessoas no telão do lado de fora, né? E a gente vivenciou um momento maravilhoso. Aí no ano de 97 permaneci no começo em Foz, depois fui para o Banespa de São Paulo, e depois tive uma oportunidade novamente no Olympique de Marselha da França, campo, né? Tive no Olympique, na primeira semana também já joguei um amistoso contra uma seleção africana. Aí empatamos 1-1, eu acabei fazendo o gol de empate da equipe, mas por inconsequência, falta de estrutura, pessoas ao meu lado ali para falar, Anderson, você se preocupe somente com dentro de campo, que fora a gente cuida toda a tua carreira, né? E eu acabei tomando uma decisão também de retornar a Foz do Iguaçu, aonde que eu tinha esse vínculo, né? Criei esse vínculo muito forte
por uma proposta por um carro. Você imagina, eu deixei sair do Olympique de Marselha da França com uma projeção gigante. Isso eu estava no Júnior, tá? Não era profissional do Olympique, estava na categoria Júnior lá, já uma projeção gigante, né? Já por ter iniciado muito bem dentro dessa trajetória. E aí eu cheguei em Foz do Iguaçu, eles me deram eu lembro na época era um Golf usado com roda cromada. Você imagina? Você imagina, né, o trocar, mas enfim, foi uma decisão, né, que eu tomei, e aí posteriormente eu fui convocado já em dezembro de 97 para a Seleção Brasileira de Futsal Adulta, e isso é uma história que eu conto também, né, com muita alegria, e gratidão no coração, porque quando eu jogava na Sadia de Concórdia, ainda criança, né, e nos primeiros passos, eu tive grandes exemplos de jogadores que faziam parte da Sadia. E isso hoje em dia também se perdeu, né? Que eram pessoas que eram referências, que eram espelho para nós, que nós tínhamos uma admiração profunda por atletas, né, que jogavam na equipe adulta. E aí eu posso citar vários, né? O Serginho, que é o treinador do São Lourenço hoje, né? Que seleção brasileira, campeão mundial, capitão da seleção brasileira, entre Brequinha, que era um jogador espetacular, Chavantina, Cachimbo, goleiro, Edésio, grandes jogadores, né? Que fizeram parte da minha vida quando iniciei, né? E aí tinha uma competição que chamava Copa Sadia de Futsal, que essa Copa Sadia era uma das principais competições também. É o estilo a Copa Mundo hoje, né? É, naquela época. E vinha GM, Bordon, Enxuta, Perdigão, né? As equipes referência, Banfó. E eu era secador de quadra. Eu secava a quadra nessa época por um x-salada e uma Coca-Cola, eu lembro até hoje. E aquilo ali era um prazer absurdo. Os atletas acabavam o jogo, só de eles me cumprimentar, eu não dormia à noite. Eu não dormia à noite. De ter ali próximo, de eu olhar olho no olho, de poder encostar nesses caras, sabe? E aí acabou que em dezembro de 97 eu fui convocado para minha primeira convocação para a seleção brasileira, foi um mundialito no Rio de Janeiro. Nós ficamos 30 dias de preparação na Granja Comari e depois jogamos um mundialito que foi nas arenas de Copacabana, numa arena aberta. E aí eu lembro, quando chegou a convocação na época, eu falei, caramba, cara, quando eu vi aquilo ali, uma realização. Primeiro eu não acreditei, né? Porque, pô, você imagina, eu estava jogando lá no Foz, o Foz era uma equipe que ainda jogava a Liga Nacional, nunca nenhum jogador tinha sido convocado, né? Dessa forma, e chegou a convocação para mim com o técnico Tacão, né? Que foi uma referência, eu tenho uma gratidão enorme pela oportunidade que ele me deu, né? E o Tacão continua sendo um amigo, é um grande amigo meu também, um cara acima da média em todos os aspectos. E aí chegou aquela convocação com todos aqueles jogadores, ou a grande maioria daqueles jogadores que eu sequei quadra, né? Essa Copa Sadia, e eu vi aquilo ali e falei, caramba, meus ídolos, as minhas referências, hoje eu tenho a oportunidade de estar junto com essa geração, com ídolos, né? E campeões mundiais. E aí, aquela frio na barriga, como é que eu vou chegar lá e ver esses caras? Como é que eu vou ser? Qual vai ser a minha aceitação, né? Porque, pô, você imagina, inexperiente, menino novo, ansioso pra caramba, mas fui muito bem aceito, né? E os caras me abraçaram ali de uma forma especial e ali começou minha trajetória dentro da seleção brasileira. E aí, a minha vida também como atleta, logicamente, depois de uma convocação, ela melhorou bastante em todos os aspectos, né? E oportunidades. Acabei jogando no Carlos Barbosa, no Vasco, né? São Miguel, que era uma equipe importante também. E aí tive a oportunidade de ir para a Espanha, né? Primeiro eu quase fui para o Praia de Castellón, que era um equipaço lá também. Depois fui para o Caja Segovia, que era o atual campeão mundial, né? Com grandes jogadores aí espanhóis, que foram campeões do mundo. E aí depois fui para o Fiat Carnicer de Torrejón de Ardoz, ali perto de Madrid. Depois fui para o Gestes Guadalajara, onde foi meu melhor momento na Espanha como carreira, né? Fiz anos maravilhosos. Tive em 2 temporadas, em 2 anos de liga, eu fiz 100 gols por esse time, sabe? Tive
Fiquei quase 7 anos nessa equipe lá e tenho um vínculo muito grande, né, com a cidade. E aí acabei depois indo para o Napoli da Itália, vindo para a Malve, né, e finalizando no Foz, tive 2 Copas UEFA pelo Kairat do Cazaquistão e acabei encerrando a minha carreira lá no Kuwait, né, que joguei 2 competições lá, é, que tem se chama Al Rodan nessa competição, que eu nem sei se existe, mas foi onde encerrei minha carreira como atleta. Incrível, né, cara? A gente já deu perceber, né? Que por mais que é um resumo do resumo, né, Anderson? De toda a tua trajetória, dá para ver o quanto de coisas aconteceram e o quanto também essa questão do campo, né, cara, acabou chocando um pouco da tua história, né? Porque você ficava na quadra e aí vinha a oportunidade no campo e aí não acontecia, é, é, retornava de novo para a quadra. Em que momento, Anderson, até para o público às vezes muito jovem que nos acompanha, e alguns pais também podem nos acompanhar, você falou muito sobre a questão da família, falou sobre o seu pai também, citou muito sobre isso. Como poder ter certeza, né, de escolher algo que, por exemplo, hoje pode ser até muito mais fácil, né, Anderson? Com várias e várias situações, a gente poder, por exemplo, a gente saber do clube, toda a situação do clube, a gente consulta pessoas que já passaram e tal. E naquela época, onde não tinha um network como hoje, né? Aí dificulta um pouco mais em várias e várias situações. Como é que foi essa decisão para ti, cara? Claro que eu imagino eu que não foi tão fácil, né? Não foi tão fácil assim já tomar uma decisão assim, no sentido de não ficar um pouco, né, balanceado, mas assim, acredito que já havia uma certeza da tua parte, né, desse amor pelo futsal, né? Não que você não amasse o futebol, não queria estar no futebol, mas acho que as circunstâncias acabou não fluindo, não acabou, né, proporcionando para que você tenha continuado. E a gente, como fã do futsal, a gente agradece, né? A gente ganhou um jogador extraordinário na modalidade, que fez uma história sensacional. Como você citou clubes aí, inclusive a gente vai falar também um pouco sobre isso daqui a pouco. Mas como é que foi essa tua decisão? Como é que foi o principais situações para que tu tenha construído essa decisão? Foi algo fácil para ti na época? Foi algo bem tranquilo? Ou a família teve uma ação direta? Pô, Anderson, vai dessa forma, vai desse jeito. Como é que foi essa tua ação de realmente falar, não, eu vou no futsal, né? Já passei pelo futebol, aconteceu algumas coisas aqui. Como é que foi essa decisão ter sido tão concreta? Kaique, a minha decisão, ela sempre foi, nunca foi baseada em razão. É, foi na, a minha paixão sempre foi futsal, sempre foi futsal. Então, é logicamente que ainda hoje, né? E isso é uma situação também, Kaique, que eu me incomoda muito, né? Pela paixão que eu tenho pelo futsal, com o potencial que eu vejo que existe o futsal. As pessoas me perguntam, Anderson, como é que você vê tanto potencial nessa modalidade no futsal no Brasil? Eu falo, cara, nós somos a modalidade mais praticada do Brasil, nós temos 12 milhões de praticantes. É um potencial absurdo. Entendeu? Se você pegar a grande maioria das cidades do municípios, das cidades brasileiras, tem time de futsal, né? Tem time de futsal, competições, né? Categorias de base, ligas, associações. Então existe um potencial absurdo. Então a minha paixão pelo futsal é, ela sempre foi prioridade dentro do esporte. Agora, e também eu entendo perfeitamente, e hoje, da mesma forma que era no passado, na minha época, o futebol de campo, o retorno financeiro é infinitamente maior. Então, a gente sempre busca o quê? A questão do retorno financeiro como atleta, né? Você está lá iniciando uma carreira dentro de uma dificuldade que existe dentro da tua casa, dos teus pais, para você melhorar a vida do teu pai, da tua mãe, dos teus avós, dos teus irmãos, dos teus amigos, né, que andam contigo ali desde o começo da vida inteira, o futsal não vai te dar isso não, meu amigo. O futebol de campo, daqui a pouco, e logicamente que dentro de um percentual são muito poucos, né? Mas cria-se uma falsa ilusão que todo mundo vai chegar a ser esses grandes atletas de ponta, é o que vai te dar um pouco, né, dessa perspectiva de sonho futuro em termos de uma vida financeira resolvida. Então a gente busca o futebol de campo mais pela questão, né, financeira que vai te dar um retorno dentro desses sonhos que eu acabei de citar.
Então é uma situação que me preocupa, me incomoda, e eu sonho muito com isso, em relação a isso, porque que a gente possa chegar um dia de um jogador de futsal iniciar no futsal com o sonho de ser um jogador de futsal. Porque mais de 99% dos atletas que iniciam no futsal, o sonho é ser um jogador de futebol de campo, porque a questão financeira é que vai te resolver a tua vida, né? Então, mas para isso a gente precisa trabalhar, melhorar, né, estruturar. E eu tenho me dedicado muito em relação a isso, Kaique, porque eu vejo esse potencial. Eu sonho com atletas no futsal no Brasil ganhando 100, 150, 200 mil reais por mês. Eu sonho com o nosso futsal estar em TV aberta, né, toda semana. Eu sonho treinadores, comissão técnica sendo valorizados, né, financeiramente, né, com o mercado de trabalho da mesma forma que existe no futebol de campo. Precisamos melhorar muita coisa? Precisamos. Temos um potencial imensurável em relação à questão da qualidade técnica de nossos jogadores? Temos, né? Mas a gente precisa crescer em vários aspectos, né? Hoje, a grande maioria dos jogadores de futsal, eles estão ganhando aí R$ 1.500 por mês, né? E aí isso me incomoda, sabe? Que a gente precisa buscar mecanismos. E uma outra situação que me incomoda, e eu cito exemplos de amigos meus que têm uma trajetória maravilhosa dentro do esporte, que estão passando necessidade hoje em dia. E aí a gente não tem uma estruturação em relação a isso, né? De poder, de criar algum mecanismo para que esses atletas que estão em atividades, e eu cito exemplo, né? Você pega, por exemplo, atletas que estão ganhando aí R$ 1.200, R$ 1.500 dentro do futsal, em cidades, né? Onde eles são ídolos e referências. Porque quando você representa uma cidade, e a cidade normalmente ela abraça o time, você é um ídolo, você é uma referência, você está no programa de TV, na rádio, você está dando autógrafos, tirando foto, você sai na rua, as pessoas te conhecem, né? E esses meninos, eles não têm, a grande maioria, ele não tem uma estrutura emocional de pensar já no pós-futsal. Não estudam, né? Não se capacitam, daí cria essa falsa ilusão ali de você ser um ídolo, uma referência. Normalmente o salário, né, que é ganho para roupa de marca, é um iPhone, né, um carro financiado em 60 vezes, e a vida vai passando. Você passou dos 30 anos, começa a bater a água no pescoço. O que que eu vou fazer da minha vida? Né? E aí você acaba o quê? Você acaba acabando a tua carreira, você não tem, muitos não têm nem aonde morar, né? Passa uma dificuldade absurda financeira, e aí o que que você vai fazer da vida? Então, eu acho que a gente precisa pensar na nossa modalidade como um macro, da profissionalização, da estruturação, né? Da gente poder entender cada processo, poder se envolver em cada processo. Eu acho que já deveria ter alguma situação que a gente criasse para dar respaldo para ex-atletas que estão passando dificuldades, né? Desde questão financeira, emocional. Muitos atletas pararam de jogar dentro da dificuldade, que estão com problema de alcoolismo, enfermidades, realmente, normalmente com famílias destruídas. E nós não temos hoje nada que pense nos nossos ex-atletas. Pô, foram espetaculares, ídolos, referências, campeão do mundo, e agora? Né? Lá atrás todo mundo abraçou, todo mundo andou, né, com esses atletas, foram ídolos e referências, e agora? Né? Já não servem mais. Quando era um produto, pô, foi espetacular, foram ídolos, né? Referências dentro do nosso esporte, e agora? Né? Todo mundo se afasta, já não servem mais, já não estão dentro de quadra. Então, eu penso realmente numa situação macro, como modalidade, né, da gente poder profissionalizar, crescer, avançar. Tenho batido muito em Brasília também, em reuniões, né? Tive reuniões com deputados federais, senadores. Nós temos que estar envolvidos. A nossa modalidade tem que estar dentro das políticas públicas, né? De leis, desde a iniciação, desde a escola.
desde do alto rendimento, desde as categorias de base também. E a gente tem que estar brigando, tem que estar lutando, porque se nós pensamos como modalidade e o potencial que existe, nós precisamos avançar em crescer em muitos aspectos, mas muito mesmo, entendeu? Então, eu falo, eu estou há 15 dias sem ver os meus filhos, a minha esposa, estou longe de casa, né, viajando, correndo, criando novas situações aí de luta pela nossa modalidade. Sei que tem outras pessoas também apaixonadas que lutam, né? Sou falho pra caramba, erro pra caramba, sabe? Mas não desisto e não vou desistir. Eu tenho um versículo, eu tenho uma passagem bíblica, né, que Deus fala que Ele nos deu o espírito de ousadia e não covardia. Deus abomina covarde. Então, e essa luta para que o nosso futsal cresça é uma situação que Deus colocou no meu coração. E enquanto eu puder e tiver saúde e força, eu vou estar brigando pela nossa modalidade. Esse versículo é algo também que eu levo muito para minha vida, Anderson. Se eu não salvo engano, ele é 2 Timóteo 1,7, né? Então fala que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de fortaleza, amor e moderação. Então Amém. é algo que eu também levo muito para minha vida também. E tudo isso que você falou, Anderson, parece que é incrível, cara. É que a gente sempre cita aqui. E quando a gente fez esse projeto, foi justamente saber como estava a situação e como e prestar a homenagem necessária. Por exemplo, eu fico abismado, cara. Acredito que você também. E, pô, cara, um cara como o Jackson, só citar um exemplo. Um cara como o Jackson, cara, ele não tá mais envolvido com futsal. Ele tem a sua empresa agora, né? Como algumas pessoas sabem. Mas, cara, por exemplo, você foi um dos caras que fez questão, inclusive, né, naquela homenagem que você sempre faz no final do ano ali em Foz, ali, sobre aquele momento de gala, né, com o pessoal ali do futsal e tal, mas fez questão de homenagear, de poder prestar toda a homenagem que ele merece, né, porque um cara que fez tudo por tudo que ele fez pelo futsal, pela seleção brasileira, não só por ser o primeiro 12, porque a camisa 12 é uma mística do futsal, né? Passou o Jackson, o Vander Covini e o Falcão, né? Então, assim, foram nomes de peso, mas a gente não saber que caras como esse poderiam contribuir na modalidade, inclusive na entrevista que a gente teve com ele aqui, Anderson, ele sempre disse que se houvesse um convite, ele iria de forma tranquila. Só que, assim, a gente vê caras como esse, o Jorginho, você também prestou homenagem pro Jorginho, o quanto ele é grato até hoje, né? Então, gente, eu sempre escuto sobre isso, mas o nosso Brasil sempre age dessa forma, mas a gente precisa mudar, cara. A gente precisa mudar essa cultura da desvalorizar nossas referências. Não adianta, às vezes, a gente querer uma estruturação, né? Lutar tanto para a estruturação da nossa modalidade, sendo que a gente não está, às vezes, reconhecendo e prestando homenagem e procurando saber cadê os nossos ídolos, cadê as nossas referências. É muito mais fácil hoje, né, Anderson, a gente citar referências hoje em dia, e não é por deméritos, eles têm os méritos deles. Mas quem foi aqueles que fizeram a história? Quem foram aqueles que abriram o caminho para hoje? Toda a geração que temos hoje foi uma geração de ouro que aconteceu. Se a gente citar nomes aqui, a gente vai. É nome demais. A gente já chegou na seleção brasileira com 3 quartetos que eram daquele jeito, cara. Que saía um, entrava outro, melhor ainda. Então, assim, dava gosto, não que hoje não dê gosto, mas a gente sabe que existe uma outra geração, né, Anderson? Existe hoje um outro momento na seleção brasileira que quem viveu aquela época de ouro, né? Inclusive, quando a gente falou do Jax, falou do Jorginho, tem Wander Iacovino, tem Manuel Tobias, tem a sua geração ali, tem o Schumacher, tem. É tanta gente, cara, o Lenísio. Então, cara, o que tu falou aí é também meu incômodo também, sabe? Então, assim, eu vejo que falta, sabe, falta pessoas que realmente amam o futsal estarem à frente de federações, sabe? Pessoas que amam realmente futsal estar à frente de projetos, sabe? Então, assim, o futsal, eu não sei se você concorda comigo, Anderson, é uma pedra muito preciosa, cara, que precisa ser lapidada por pessoas que realmente querem
de alguma forma, um bem para a modalidade. Como você falou aí no início, cara, o futsal hoje para grandes clubes é um laboratório. Se o cara se destaca no futsal ali na base, ele não progride na modalidade e ele já é lançado para o campo. Então, hoje o futsal tem, infelizmente, tem sido um laboratório de futebol, coisa que não acontecia antigamente, né? A gente via os times, cara, quando eu vi o Brasileirão Vasco novamente, cara, eu não sou vascaíno, eu sou flamenguista, mas quando eu vi o Vasco novamente jogando uma competição nacional depois de muitos anos, pô, cara, a gente vê as finais ali de 2000, Vasco, aquele ginásio lotado, abarrotado e a galera voltando novamente, que cria uma nostalgia muito grande, cara, não só do Vasco, mas outros clubes também, e vendo que aos poucos os clubes de camisa está retornando e a gente espera, né, Anderson, que esse laboratório não continue mais, cara. Sabe que quem começa no futsal tem um procedimento no futsal e tem essa valorização, como você falou, não só de valor, mas de estrutura também, né, cara? É isso, Kaique. E essa frase sempre foi assim, mas sempre foi assim, isso aí me incomoda e me motiva. Ah, sempre foi assim, então agora nós vamos mudar, nós vamos trabalhar, né? Nós vamos criar situações para que não seja mais assim. E eu sou o improvável, tá? Eu sou o improvável, mas Deus, ele do improvável, ele fez o impossível, né? Sobre a minha vida. E eu falo isso agora, e entrando nessa questão, né, da, da Gala Mundo do Futsal. Primeiro, eu quero contar um pouquinho a questão da como nasceu, né, a questão do mundo do futsal, né? Eu, em 2017, orando a Deus, né, pedindo para que onde eu pudesse trabalhar depois após a bola, criar alguma situação de empresa, Deus colocou no meu coração a questão do mundo do futsal. E aí nós iniciamos, né, com uma loja e-commerce pequena, né, e com grandes sonhos e estratégias dentro de um nicho onde eu visualizei que dentro desse potencial, né, que a gente sempre fala do futsal, não existia uma loja específica no nicho, né, no mundo da nossa modalidade, né, se tratando de uma questão mais macro, tá? E aí eu iniciei com esse projeto e aí eu precisava criar situações diferenciais, né? Na época, eu falei, pô, agora eu tô com o mundo do futsal, distribuidor da marca Munich, né? Que era a marca mais importante aí do nicho do futsal mundial. E, e eu precisava que a loja fosse conhecida, né? Eu contratei uma empresa de marketing, a empresa me vendeu muita teoria e nada de ações que me desse retorno. Depois contratei outra empresa, também não me deu retorno. Eu falei, o marketing, eu vou cuidar da parte do marketing. Porque muitas vezes a teoria e com o conhecimento da grande maioria das empresas, eles não têm um entendimento daquilo que está no teu coração, no teu planejamento, né, em termos de expansão da marca. E aí eu comecei a trabalhar com amigos meus, né? Falei com a grande maioria aí, Falcão, o Emanuel Tobias, o Rafinha, hoje lateral de São Paulo, que está no Bayern, enfim, vários e vários. Falei, pô, preciso da ajuda de vocês para propagar aí a minha, a, a minha loja, né? E aí começou a crescer a loja, depois eu vi que começou muito forte essa questão dos influenciadores, né? Na época, o Rodrigo Saldanha do Mercado Futsal estava na Nova Zelândia lá, e uma história linda também que a gente iniciou junto lá atrás, né? Ele não sabia, né, o que iria fazer, e aí, pô, eu alinhei com ele também, iniciamos uma parceria. E aí, com o Billy também, né? E com o Tanja, de Goiás, um cara espetacular também, Tanja, que era influenciador na época. E aí eu peguei e falei, cara, eu preciso criar uma situação de diferencial para minha loja, né? Eu não posso ficar só como loja. Eu vou. Aí Deus me colocou no coração Copa Mundo do Futsal. E aí eu peguei e fui para a Espanha, tive algumas reuniões lá, tive reunião com o Barcelona. Na época, o treinador do Barcelona era o Andreu Plaça, que tinha sido meu treinador 2 anos também, e todo o staff técnico ali, a maioria tinha jogado comigo também. E aí eu peguei e falei para eles: eu vou fazer uma competição em Foz do Iguaçu, Copa Mundo do Futsal Sub-20.
e eu preciso que vocês sejam o meu alicerce esportivo. Porque eu trazendo o Barcelona, tudo fica mais fácil, né? E aí ele falou, pô, Anderson, nós temos proposta para fazer a pré-temporada nos Estados Unidos, no Japão, tudo pago, e mais um cachê. E eu não tinha, Kaique, nenhum patrocínio, não tinha nada na época. Nada, nada, nada. Mas em fé, né? Eu falei, pô, Deus preparou tudo, me trouxe até aqui, me colocou aqui. Cara, Deus, ele tá nesse projeto. Eu falei, e aí, de um passo de fé, eu falei, pô, André, eu não consigo pagar o cachê, mas todas as despesas que vocês tiverem, passagem aérea, todo o transporte, hospedagem, alimentação, eu assumo esse compromisso com vocês. Resumindo, fiz a primeira Copa Mundo do Futsal com Barcelona, River Plate, Boca Juniors, Cerro Porteño, Carlos Barbosa, Peñarol do Uruguai, Corinthians e Foz, com a final ao vivo pela Sport TV. Foi o primeiro evento do Billy, né, do BR, quando ele estava lá no começo iniciando, também fez toda a cobertura com o Rodrigo do Mercado e ali iniciou a nossa competição como Copa Mundo do Futsal, né? No primeiro momento, e é sempre assim os projetos, pô, que você é louco, que não vai dar certo, o que que você está fazendo? Só que eles não sabem que aquele que habita em nós é maior do que habita no mundo, né? E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sempre criei, né? Confiei. E hoje, resumindo, aí nós temos hoje as maiores competições do mundo de clubes, Copa Mundo do Futsal Sub-17, Sub-19, Sub-21, feminino adulto. Temos o evento do final do ano também, né? Que aí vem em relação à questão da gratidão. Que eu falei, pô, nós não temos uma premiação específica da nossa modalidade, não existe. Eu falei, pô, vou fazer a Gala Mundo do Futsal. Orei, e aí Deus foi me direcionando, trazendo pessoas. Aí, no primeiro momento também nada é fácil, né, Kaique? Porque, muito embora, porque nunca aconteceu, as pessoas falam, pô, tá, mas o que que vai? E aí eu falei, pô, no primeiro ano eu vou fazer, premiação para os melhores de todos os tempos, por posição. Serginho, goleiro, aí eu convidei o Schumacher como fixo, ala direita Manuel, ala esquerda Falcão, e pivô Lenise e o treinador Ferretti. Reinaldo Simões como dirigente, né? E aí fui premiando o Leozinho, na época, estava também no Max, premiamos, e vários atletas. Só que na cabeça desses caras, eu tenho certeza absoluta que eles foram mais pela amizade. Que na cabeça ele falou, tá, o Anderson vai chegar lá, vai fazer um jantar, vai entregar uma plaquinha lá na frente. E, pô, eu sempre trabalhei muito na questão da entrega, né? De você deixar o sarrafo lá em cima de todas as entregas, porque você deixando o sarrafo lá em cima, com certeza grandes coisas virão pela frente. E aí eu montei uma estrutura de LED num painel lá de 20 metros de comprimento por 4 de altura, tapete vermelho, painéis em LED para todo lado. E quando os caras chegaram, eles viram aquilo ali, foi impactante, porque nunca aconteceu. Aí no segundo ano eu já trouxe a Liga Nacional, né, para dentro a premiação, CBFS também, já premiando sempre, isso eu sempre deixei como prioridade da valorização, de resgatar e premiar. O Jackson, pô, para mim foi mais que emocionante tê-lo. E o Jackson estava passando isso, né, palavras da esposa dele, com um problema já de depressão, né? E, pô, e você ali honrar, que para mim é dar honra a quem é digno de honra. E eu sempre vou honrar quem é digno de honra, sempre, sempre, sempre. E o Jackson é digno de honra, o Douglão é, o Falcão é, o Jorginho é, o Ney Pereira é, e todos, Fininho, Danilo, Choco, todos, 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 Paulinho Japonês, todos. Porque fizeram para a nossa modalidade, é o que você falou. Hoje, tudo que está sendo vivido hoje, esses caras fizeram lá atrás, cara. Em quadra de cimento, em bola de couro, em tênis sem amortecimento. A grande maioria hoje com artrose de joelho, de tornozelo, de prótese, dificuldade para andar. E nós não podemos esquecer isso. Nós não podemos que esses caras foram a referência para nós, que onde está sendo hoje quadras com sistema de amortecimento, tênis com sistema de amortecimento, né, jogos ao vivo para tudo quanto é lado aí, esses caras que foram o que iniciaram todo esse processo. E eu sempre vou ter no meu coração isso, e todos os anos eu vou honrar dentro do nosso evento.
esses caras que fizeram para nossa modalidade. E aí, o ano passado, o ano retrasado, eu falei, cara, a nossa modalidade merece um evento que vai ser o maior evento da história do futsal mundial. E aí nasceu no coração o mundo do Futsal Experience. E aí, cara, mais de 15 mil pessoas dentro do evento. Abrimos com a Copa Intercontinental. Foi uma das coisas também que eu vi, né? Pô, falei, não tem uma competição de clubes mundial, um jogo campeão da Europa contra campeão da Libertadores. Eu falei, vou fazer como abertura do nosso evento. Campeão da Europa, o Palma da Espanha. Conversei com o José Tirado, que é um grande amigo, um dos maiores dirigentes do futsal mundial, uma referência, né, do Palma, um cara futurista, visionário. Na hora falei com ele, falei, vamos fazer um jogo Copa Intercontinental, abertura do mundo do futsal Experience, campeão da Europa contra campeão da Libertadores. Falou, tô dentro. Falei com o Pedrinho Mufato do Cascavel a mesma coisa. E aí falei, cara, vamos iniciar o evento com uma Copa Intercontinental ao vivo, né, para o Brasil inteiro. Transmitimos ao vivo para a Espanha. Pra você ter uma ideia, tinha 3 ou 5 mil pessoas às 2 horas da manhã, uma piaca danada na Arena do Palma assistindo o jogo no telão. Né? E aí o que eu pensei também? Eu falei, cara, o jogo eu tenho certeza que esse jogo vai ser um jogão, que não tem como não ser um jogão. Falei, eu não posso pensar só na questão dentro do jogo. E aí, Kaique, armei uma estrutura de show de popstar, cara. Pendurei quase 1 tonelada de produção, de luzes, de audiovisual no teto do ginásio, de cima para baixo. Painel de LED de 80 metros na quadra, painel de LED na saída dos 2 vestiários, de fora a fora, uma estrutura gigante. Porque eu sabia que a questão do jogo ela ia ser competitiva, mas eu precisava impressionar na questão visual. E na Bíblia fala sobre isso, nós somos muito pelo aquilo que nós vemos, o visual. E é o que impacta. E aí, quando entrar, até o pessoal de Foz, os torcedores que acompanham, falou, cara, quando eu entrei no ginásio Costa Cavalcante, parecia que eu não estava em Foz do Iguaçu. E aí foi um jogo espetacular, foi para os pênaltis, deu um retorno. Pra você ter uma ideia, eu estou assinando o contrato e vou te falar em primeira mão aqui, nem sei se eu poderia falar isso, mas vou te falar. Estou assinando um contrato, a Copa Intercontinental vai ser, tá quase fechado em Palma de Maiorca, na Espanha, esse ano, ou no final de novembro, ou no começo de dezembro, e a gente está trabalhando para fazer com 6 nações com 6 clubes campeões aí de cada nação já. Agora finalizando a Libertadores, né, para a gente já saber, o Palma já foi campeão da Copa UEFA. Então você vê uma sementinha que foi semeada ali, né? Agora nós já estamos trabalhando para esse ano já ser em Palma, na Espanha. Já estou com a possibilidade de fazer no Cazaquistão o ano que vem na Arábia Saudita. E aí nasceu o mundo do Futsal Experience. Depois levamos a seleção brasileira para Foz, data FIFA, 10 dias, 2 amistosos. Aí no dia 16, iniciamos a Copa Mundo do Futsal Menores, que foi do Sub-7 até o Sub-11, com 107 equipes de 7 países e 10 estados. E aí fizemos a feira com 60 estandes, com todos os estandes comercializados, com as principais marcas. E essa era uma das minhas preocupações dentro do mundo do Futsal Experience. E eu quero aproveitar e já convidar você, meu convidado, para estar no evento esse ano, tá? Já anota na tua agenda aí. E aí a feira eu comecei a trabalhar e convencer as marcas. Aí todas as marcas falavam, pô, Anderson, mas o que eu vou fazer lá como feira? Nunca teve, nunca existiu. Eu falei, cara, vai estar os maiores nomes do futsal mundial, vai estar dentro do Congresso, vai ter secretários de esportes do Brasil, vai ter clubes, vai ter empresários, vai ter um movimento gigante. E aí consegui colocar as principais marcas aí dentro da feira. E aí a minha preocupação veio, como é que eu vou colocar gente dentro dessa feira? Falei, Senhor, me dá uma estratégia que eu preciso. Você imagina, no primeiro evento não ter gente dentro de feira, acabou meu evento. E aí eu falei, cara, Foz do Iguaçu, dezembro, se eu fizer uma competição de base, vem além da base, vem pai, vem mãe, vem tio, vem avô, porque, pô, todo mundo quer ir para Foz, né? Por ser uma cidade turística. E aí, só na base, para você ter uma ideia, foram 4 mil pessoas. Você imagina aquela feira durante o dia, entupido do começo do dia ao final do horário da feira, todo dia.
Então foi espetacular. Daí fizemos o congresso também, né, com os principais nomes, com o Diogo Neto, que é uma referência, um cara espetacular. Diogo Neto, também hoje dentro do CBVS Academy. É, e uma visão assim, né, do presidente Madeira de ter trazido o jogo para cuidar dessa parte do Academy, vai lançar o projeto Futsal na Escola, que é um projeto maravilhoso também, e ele conduziu, o Diogo foi da CBF durante 10 ou 11 anos, tá na FIFA, tá na Conmebol, então ele conduziu todo o congresso lá. Enfim, passaram mais de 15 mil pessoas dentro do evento. Esse ano o evento vai ser ainda maior, né? Para você ter uma ideia, a base, nós já estamos com 210 equipes inscritas na base, nós vamos chegar a 256 e ainda nós estamos no mês de maio, né? Você imagina só aí o fluxo de pessoas que vai ter. E aí nós vamos ter a competição de base, nós vamos ter a feira, nós vamos ter o congresso, nós vamos ter as galas, nós vamos ter inúmeras eventos dentro do próprio evento, né? E isso vai valorizando a nossa modalidade, que as pessoas hoje olham desde fora e falam, pô, o futsal hoje tem representatividade, né? Tem uma situação onde a gente pensa na expansão, né? Na valorização das marcas, né? Então, dentro de tudo isso, né, que eu quis te passar é justamente isso, né? Que o potencial existe, né? E a gente precisa realmente trabalhar em cima disso, construir uma unidade, principalmente, né, para que a gente possa avançar como modalidade também, e, sem dúvida nenhuma, todo o futsal sai ganhando. Deus não só abre portas, né, Anderson, mas escancara portas, né? Então, a mente humana, né, ela é limitada, mas o poder de Deus, ele é extremo, ele é incrível. Claro que tem coisas que a gente vê acontecendo, né, Anderson, que a gente fica assim, é só ele, cara, ele, né? Então, não digo só pela mente humana, mas as nossas limitações humanas, a gente consegue fazer até certa coisa. Só que a gente vê tudo isso que você tá comentando pra gente, né? Isso nasceu primeiro, né? Deixar muito bem claro, nasce primeiro no coração de Deus para depois tá se concretizando e a cada fala que você disse aqui, cara, a gente vê, né? Independente de quem for religioso ou não, e isso é muito mais do que uma religião, né, Anderson? Quando a gente fala de Jesus, é muito mais do que uma religião, é algo que a gente vive, é algo que a gente precisa estar próximo, precisa estar perto, né? E a gente fala do amor do futsal, mas o nosso amor por Jesus tem que ser 2 vezes ou 10 vezes maior do que amor pela modalidade. Eu acho que o amor pela modalidade transparece primeiro o teu amor por pessoas, né? Isso é nítido. E aí, cara, também falando do mundo do futsal, de toda essa tua trajetória até agora. E aí surge também a oportunidade de você ser o presidente da Federação Paranaense. Era algo também, Anderson, que você tinha como sonho, como objetivo, de estruturar cada vez, de poder contribuir também na ação do futsal ali paranaense. Como é que surgiu esse convite? Como é que está sendo até o momento essa oportunidade, esse privilégio, acredito também eu, de estar sendo nesse momento, né, presidente da Federação Paranaense? Perfeito, Kaique. Só contribuindo, né, essa questão, a prioridade na minha vida é Deus. Prioridade na minha vida é Deus. Em Mateus 6,33 fala: buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, hoje eu estou vivendo as demais coisas porque eu tenho priorizado Cristo na minha vida. Eu falo, o meu maior prazer hoje na minha vida é falar de Jesus Cristo. Esse é o meu maior prazer, de quão Deus é maravilhoso, de quão Deus me restaurou, né, da lama, me restaurou do pecado, das lutas, das dificuldades, dos problemas maiores, como alma, como perturbação. E eu passei muita dificuldade na minha vida como atleta também, de tendência suicida, e outra oportunidade a gente vai poder conversar sobre isso. Né, e uma luta, né, de não desfrutar de momentos também por não entender o propósito de Deus sobre a minha vida. E o grande problema em relação a todas essas coisas é que as pessoas se apegam muito à religião, à religiosidade.
Para Deus não existe religião. Deus deixou um manual de vida, que é a palavra, a Bíblia Sagrada. E aí eu sempre pergunto para as pessoas, né, como é que está Deus na tua vida? O que é Deus na tua vida, né? E a grande maioria fala, Deus está aqui no meu coração e tal. Eu falo, não, perfeito, Deus ele habita, né? O Espírito Santo habita, né? Dentro de cada um de nós, em nós. E aí eu falo, de que forma que você conhece a Deus? Daí eu falo, você lê a Bíblia, porque Deus se revela através da Bíblia, né? Não, aí eu não leio. Eu falei, então, você não conhece a Deus, você ouviu falar de Deus. A partir do momento que você conhecer a Deus verdadeiramente, você vai ver transformação de vida, né? Porque Ele é o eu sou, né? Deus é o Criador, o provedor, tudo pertence a Ele, né? E aí eu tenho vivido aquele versículo que fala que Deus faz muito além daquilo que nós imaginamos ou pensamos, né? E aí o que você falou, cara, Deus tem feito grandes coisas na minha vida que eu nem pensava, né? E eu tenho vivido esse momento, né? Logicamente que quando você entende, né, qual que é o propósito de andar com Deus, de estar em Jesus Cristo, de vivenciar a palavra de Deus e a presença de Deus, você vai viver uma paz abundante. Problema tem, pô, muito. Dificuldade e luta tem muito. Mas a tua vida não pertence mais a ti. Em fé, a tua vida pertence a Deus. E se tá a tua vida está em Deus, está nas melhores mãos, né? Porque Deus, tudo pertence a Ele, né? Então, a minha vida com Deus, ela tem sido maravilhosa, né? De tudo que eu tenho vivido e crido e confiado nesse Deus maravilhoso, poderoso, de graça, de poder, de autoridade, né? O Deus que realmente tudo que eu tenho vivenciado não é o Anderson, não é. Tudo que tenho vivenciado é Deus sobre a minha vida. Eu tenho sido um instrumento usado por Deus e tudo que eu tenho vivenciado, quem tem me proporcionado tudo isso é Deus. Então, e em relação à questão da Federação Paranaense também, eu me coloquei à disposição para poder também contribuir de alguma forma. E aí eu volto àquela situação que eu te falei, dar honra a quem é digno de honra. O presidente, agora, né, vice-presidente da CBFS, o Jesuel, ele fez um trabalho espetacular na federação. A federação, né, é uma das referências no futsal brasileiro pelo trabalho que ele fez e toda a equipe que permanece, né, dentro da Federação Paranaense. E lógico que algumas situações a gente tem trabalhado, né, para poder melhorar, potencializar ainda mais. Para você ter uma ideia, hoje, Kaique, nós estamos em mais de 250 municípios do estado do Paraná, com 540 equipes nas categorias de base. Série Ouro com 16 equipes, Série Prata com 16 equipes, Série Bronze com 41 equipes, um feminino muito forte na Série Ouro, feminino na Série Prata, né? Jogos do governo, nós estamos com 1.000 árbitros hoje na Federação Paranaense, e eu tenho trabalhado muito em relação de potencializar tudo isso, né? Porque a gente tem que ter uma visão também, e principalmente para que a gente possa onerar o menos possível os clubes, né? Poder ainda mais estruturar e melhorar toda a parte estrutural da Federação Paranaense. E aí fiz uma reestruturação agora também, trazendo para dentro da Federação Paranaense uma empresa que é referência em marketing aqui no Paraná. É uma empresa que é referência hoje, e esse cara é referência no Brasil, Serginho Gomes, que é da Sports Hub, que é o comercial do Campeonato Brasileiro, que é o comercial do Palmeiras. Ele é hoje é o que faz toda a captação de comercial do Palmeiras, fechou um contrato recém aí, depois você pode até procurar isso, de 315 milhões de reais. E ele vai cuidar também da parte comercial da Federação Paranaense. E eu tenho trabalhado muito, né, com a minha equipe em relação a isso, porque nós precisamos buscar mais e mais mecanismos, né? De que forma? Por que eu estou indo muito a Brasília, né, brigar pela nossa modalidade? Porque tem muitos deputados que têm emendas impositivas, né? E eu pedi para fazer um mapeamento hoje dentro da Federação Paranaense para que a gente possa trabalhar na possibilidade de pagar todas as taxas de arbitragem de todas as competições, desde o sub-6 até o adulto, com emendas impositivas de deputado. Porque todos os deputados eles têm suas bases eleitorais. Em cada base eleitoral, a gente faz um mapeamento de cidades aonde está o reduto eleitoral do deputado. Então, eu chego lá para o deputado Vermelho, por exemplo.
né? Deputado, a tua base eleitoral é toda essa região, você vai atender aí com R$ 200 mil, pagando toda a taxa de arbitragem anual de 50 clubes, 60 clubes, 70 clubes, né? Outros deputados em todas as regiões também em relação a isso, né? E a gente absorver, você não onera as equipes, com esse recurso de pagamento de taxa de arbitragem, você consegue potencializar ainda mais a estrutura da equipe, o investimento da equipe, né? Então, vários outros projetos, várias outras situações que a gente tem trabalhado também, né? Agora estamos com um projeto, um sonho também de construir a Arena da Federação. Já tenho o esboço do projeto, né? Para 3 mil pessoas, com alojamento para 180 crianças ou jovens ou adolescentes ou adultos, com a nossa base sede também, né, com refeitório. Já tivemos reunião com o prefeito Rafael Greca de Curitiba, com todos os secretários, né, que estão envolvidos dentro desse projeto. Já temos o direcionamento da área também. Já tenho também trabalhado com deputados a possibilidade de ter emendas, né, para poder construir a arena. Esse alojamento eu quero voltar também dentro de um sonho que eu vivi como atleta, de a gente ter as nossas seleções paranaense de futsal. Né? A seleção sub-7, por exemplo, nas férias vai ficar uma semana, 10 dias. Alojado em treinamento, né, no centro de treinamentos da federação, seleção sub-8, 9, 10, 11. Aí você traz de volta, né, essa vontade de querer jogar futsal, a vontade de estar na seleção, né, de estar realmente aprendendo a metodologia de trabalho de cada treinador, né? Então tem muitas situações aí que a gente tem como sonho, como meta, como objetivo dentro do nosso planejamento estratégico como Federação Paranaense para a gente poder potencializar ainda mais o nosso futsal no Paraná. Sensacional, meu amigo, sensacional mesmo. E a gente tem visto, como você falou, dá honra a quem merece honra, né? Então, a ponte foi feita, né? Você está dando prosseguimento, expandindo muito mais, né? Podendo contribuir mais ainda daquilo que já foi contribuído pelo antigo presidente, como você ressaltou. Anderson, a gente está indo para os momentos finais aqui, mas eu queria te fazer uma das perguntas aqui, algo que eu acredito que não seja uma dúvida também assim de todo mundo, mas surgiu aqui de momento. O Anderson hoje é um cara visionário, né? Um cara hoje que, graças a Deus, onde coloca a mão prospera, né? Onde colocar Amém. como a gente fala, né? Onde a gente colocar a planta dos nossos pés irá prosperar. E a gente vê isso de forma muito clara. Mas o que o Anderson, né, pessoalmente, dentro do futsal, de forma exclusiva, tem algum sonho ainda? Tem algo ainda? Pode ser mais de um, não tem problema, mas você tem ainda algumas realizações ainda no futsal que você sonha ainda poder contribuir, poder ajudar, de ser uma ponte, de poder contribuir, nem que seja por algo pouco ali, ou também estar à frente e tal. Tem o Anderson ainda é, almeja, né, ajudar o futsal de uma outra forma, de um outro jeito ainda, de projetos e etc., de estruturação ainda? Cara, inúmeros, inúmeros, inúmeros sonhos. Eu tenho muitos sonhos, como eu te falei, né, dessa questão da valorização da nossa modalidade, da profissionalização de atletas aí poder estar ganhando 100, 150, R$ 200 mil por mês, né? Essa questão agora da lei Agnello Piva, né, da lei das loterias, da gente poder ter entrado, né, dentro desse projeto aí também, de competições estruturadas, de estruturas, né, dos nossos atletas poder realmente vivenciar estruturas como moradia, como qualidade, pagamento em dia, contrato de 12 meses, né? Treinadores, preparadores físicos, né? A profissionalização em todos os aspectos. Então, tem muitos sonhos, né? Que a gente, de competições a nível mundial também, a gente poder melhorar e estruturar ainda mais, né? De poder, quem sabe, uma vez por semana estar em TV aberta, agora, aproveitando o Kaique, até dia 5 de junho agora, nós vamos estar em Brasília, né, com uma audiência pública através da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados também. E aproveito aqui para convidar todo mundo, né? Estive com o Diogo Neto, que tem uma credibilidade gigante também aonde passa, né?
e construiu isso, né? E conseguimos essa audiência pública e convidando a todos os apaixonados do futsal que queiram e possam estar representando lá no dia 5 na Câmara de Deputados em Brasília, né? Essa audiência pública onde a gente vai estar discutindo realmente o que que é o futsal, para que os deputados tenham conhecimento, porque a grande maioria dos deputados não sabe o que acontece, né? Dentro do futsal e a gente vai estar lá para isso. E isso também é um sonho realizado, né? Que entra dentro desses sonhos aí e que a gente possa trabalhar ainda mais, né? A questão da nossa modalidade. Mas eu estou muito feliz, Kaique. Eu estou muito feliz, né? De todas essas pessoas também que estão engajadas dentro de um pensamento. Tem muitas pessoas boas, muitas pessoas que trabalham, né? Pela nossa modalidade em todos os aspectos, também que contribuem para o crescimento e a gente é muito grato a todos eles. Maravilha. E não só na tua época, principalmente na tua época de jogador, a gente falou sobre muita coisa, mas também tem momentos também de descontração também, né, Anderson? Tem algum momento, cara, na tua carreira assim que tu se recorda que foi o momento mais inusitado que já aconteceu assim, engraçado, cara, que tu se recorda pode ser também de seleção, na tua época de clubes aí, como a gente como você citou, teve algum momento assim, cara, que foi bem engraçado, foi bem um colega de clube com você mesmo, algo já aconteceu assim contigo? Cara, tem inúmeras, 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 né? Eu acho que todo mundo tem, né? Eu até estava com o Falcão antes de ontem, né? E a gente estava no carro conversando. Teve uma que o Vander Iacovino, no Mundial da Guatemala, o Vander Iacovino era nosso treinador, né? E aí eu e o Falcão, a gente sempre estava quase sempre no mesmo quarto, né? Na seleção. E aí a gente jogava cacheta, baralho, e o Vander odiava, ele não queria. E a gente dava um jeito e ia todo mundo pro nosso quarto, cara. Todo mundo pro nosso quarto. E aí ficava todo mundo lá jogando cacheta, cacheta. E aí uma hora, do nada, bateu na porta do quarto. A gente foi olhar pelo olho mágico, era o Vander. Aí, meu amigo, saiu avisando todo mundo, era nego embaixo da cama, dentro do banheiro, deitado embaixo da mesa, se escondendo atrás da cortina. Aí sorte que o Wander foi lá e. Lógico que o Wander sabia, né, cara, que nós estávamos ali, mas ele fez de conta que não sabia, né? E aí tal, perguntou alguma coisa ali na porta, mesmo a gente abriu só a frestinha da porta, ele perguntou alguma coisa e voltou. E aí, de repente, começou a sair nego de dentro da banheira, debaixo da cama, de trás da cortina. E aí continuamos. E uma outra situação também que marcou isso, todo mundo fala, né, cara? E lógico que isso eu não conto com alegria e nem prazer, né? Mas inconsequência, né? De uma imaturidade pela idade. Quando eu jogava no Foz Futsal, eu tinha um treinador, né, que até faleceu o ano passado, que aprendi muito com ele, né? Joel Deloco foi um treinador vitorioso aqui no Paraná também. E nós fomos jogar um jogo pelo Serior do Paranaense em Apucarana. E o ginásio estava lotado. Aí ele chegou na pré-eleição e falou: "Ó, Anderson, você vai sair no banco hoje por conta que no começo do jogo os caras vão te bater bastante e tal." E pô, eu, imagina, menino novo, queria jogar, né, cara? Fiquei, lógico, brabo ali mas como autoridade, respeitei, né? E aí, com 5 minutos, ele falou: "Ó, com 5 minutos você já vai entrar." Passou 5 minutos, não entrei. Passou 10 minutos, não entrei. Passou 20 minutos, não entrei. Acabou o primeiro tempo e não entrei, cara. Mas tava louco da vida, né? E aí fui pro vestiário, fiquei lá no cantinho do vestiário, sentado, ele falando com todo mundo ali. De repente ele falou pro preparador físico: "Vai aquecer, aquece o Anderson lá que ele vai entrar." E eu achei que eu já ia entrar no segundo tempo. Passou 5 minutos, ele não me colocou. Passou 10, ele não me botou. Com 15 minutos, faltando 5 para acabar o jogo, ele me colocou. Aí eu peguei e falei: "Cara, não vou tocar a bola para ninguém, cara. Vou sair driblando aqui, não vou tocar para ninguém." Aí comecei a driblar, driblar, driblar. De repente o cara veio e, pô, mas me deu uma lenha. Aí falta e tal. E aí ele pegou e falou: "Vem, Anderson, para mim sair de novo." Falei: "Não vou, não vou sair." Ginásio lotado, fazia sinal que não ia sair, não ia sair, não ia sair. Todo mundo vaiando. E aí ele pegou e empurrou o Manuel, que jogava com a gente aqui na época. Ficamos em 6 dentro de quadra. Aí eu tive que sair. O Manuel tomou amarelo. Acabou o jogo, fomos pro hotel. Aí no hotel ele deu um azar, cara, que ele estava na frente do meu quarto
e ele deixou a chave do lado de fora. Eu fui, tranquei a porta, abri a janela do hotel e era um mato. Joguei a chave do quarto dele lá no meio do mato, cara. Meu senhor, o jovem mas ficou maluco comigo. Maluco, maluco, cara. E aí, confusão, problema, e fomos para a diretoria e tal, e acabou que os apaziguadores apaziguaram, né? Mas você imagina, inconsequente, imaturo, né? E muitas vezes a gente é uma soberba absurda quando a gente é jogador, que a gente acha que é o dono do mundo, né? E uma soberba, e paguei muito por isso, né? E sofri muito com isso e perdi muito com isso, né? Dando essa imaturidade. Mas foi uma situação inusitada que aconteceu aí. Caramba, cara, que história, que situação, né? É, como você falou, é algo que para muitos pode ser como resenha, né? Mas é algo que a gente não se percebe em você, mas dá para ver o teor também da história, que é algo que aconteceu num momento bem complicado ali, né? Era um momento ali de muito mais de revolta, né? Naquele momento que seu ali. E já aproveitando, já enquanto a isso, Anderson, como aconteceu, cara, esse teu encontro com a fé? Por exemplo, o que é que você poderia citar o Anderson antes da fé, de viver a fé, e o Anderson de hoje? Claro que deve ter muitas e muitas e muitas diferenças, mas o que é que o que é que o Anderson poderia situar para a gente, o Anderson de antes? Existe um Anderson de antes e o Anderson de hoje. É que acredito que Tá. é um orgulho para ti hoje, né, cara? Nossa, meu prazer maior hoje é estar restaurado em Cristo Jesus. Eu vou dar meu testemunho resumidamente aqui, Kaique. O meu pai e a minha mãe, eu cresci num lar bastante conturbado, sabe, de violência doméstica. Nunca me faltou nada, tá? Eu não tive uma vida de pobreza, que me faltou coisa dentro de casa, nunca me faltou nada. O meu pai e minha mãe, eles iam muito numa macumbeira, né? Faziam trabalho lá em tudo que você imagina numa macumbeira. Meu pai tinha sido consagrado em terreiro de macumba, em cemitério, e toda vez que eu ia de férias para casa, e como criança ainda que saí muito cedo, eles me levavam nessa macumbeira. Ela fazia, fez uma bota de cera de vela para mim, para ser jogador, lia carta, sempre, eu lembro que saía sempre um caixão para mim nas cartas, aquilo ali, imagina, como criança, era uma tortura emocional, e eu falava para minha mãe, mãe, eu estou indo porque a senhora é minha mãe, mas eu não confio, não acredito nisso. Mas mentalmente aquilo ali me afetava muito. E aí, saí de casa muito cedo. No ano de 95, eu jogando no Paraná Clube, cara, eu morava embaixo da arquibancada, lá no Boqueirão, que é o estádio de treinamento do Paraná Clube. E aí, do nada, de um dia, começou a vir na minha cabeça de noite para mim subir em cima da arquibancada e me jogar e me suicidar. Aquilo ali começou muito forte na minha vida, né? E eu não falava nada para ninguém. E aí me levaram no médico, falaram que era estresse. E aí aquilo ali eu comecei quase que diariamente esse sentimento. No ano de 96 eu fui para Foz, né? Com esse sentimento também. Eu sempre falo isso, né? Tem aquela ponte da amizade em Foz, aquela ponte ali. Eu eu mirei ela mais de 100 vezes para mim me jogar daquela ponte. E aí eu morava num apartamento no 17º andar. Eu várias e várias vezes eu me agarrei na pia do banheiro para mim não me jogar, que veio um sentimento horrível e absurdo para mim me jogar lá de cima. E aí eu fui no psicólogo, fui no psiquiatra, comecei a tomar medicamento, e não melhorava. E você imagina, eu tinha uma vida já, em 97, já ali na renovação do contrato, eu já ganhava R$ 10.000 por mês. Eu tinha uma Mitsubishi Eclipse vermelha na época, financeiramente já muito bem, né, no início da minha carreira, mas eu não era feliz, cara. Não era feliz. E isso eu não falava nada para ninguém, porque eu falava para as pessoas, se né, comentasse com uma pessoa, na minha cabeça naquela, eu falava, cara, os caras vão falar que eu sou louco, né? E eu questionava a Deus, falava, Deus, pô, mas eu tenho tudo. Tenho sucesso profissional, seleção brasileira, né? Financeiramente aí né? Já ganhando muito bem. Só que aquilo ali para Deus não era tudo, né? Não era nada, na verdade, né? E aí e dentro desse sofrimento, onde uma luta interior e emocional diária,
E aí eu comecei a namorar a minha esposa, né, que eu tô com ela desde 98, há 26 anos. E aí comecei a namorar minha esposa, e aí eu pensei, cara, daqui a pouco é minha vida mundana, eu vou casar, né, e largar essa vida aí de vida de atleta, de mundano começo, né, de prostituição, de soberba, de arrogância, de bebedeira, né, e todas essas coisas. E daqui a pouco a minha vida vai mudar. E aí casei, né, com a minha esposa. E aí para você ver, cara, que o Satanás ele é tão astuto. Tive a minha filha, Amanda. Minha filha nasceu eu estava no Mundial da Guatemala em 2000. Tive a minha filha, fui para Espanha, né? E aí lá tive o segundo filho, Felipe. E, e aí esses sentimentos, né? Todo dia uma luta, coisas absurdas que eu não consigo imaginar, né? Pessoas sentir o que eu sentia, né? E com certeza isso é uma estratégia de Satanás, e a gente vê muitas pessoas aí que se suicidam, né? Que com certeza a grande maioria das pessoas existe um problema espiritual, tá? É, e aí Satanás começou a vir na minha cabeça para me matar meus dois filhos, Kaique. E eu morava já num apartamento de 2 andares. Pô, uma vida espetacular, né, em termos financeiros, mas espiritual, né, uma luta constante. E aí eu ficava acordado a madrugada inteira, falava, Deus, tira isso da minha cabeça, tira isso da minha cabeça, tira isso da minha cabeça. E aí, enfim, aí eu vim de férias para o Brasil. A minha mãe já tinha se convertido numa igreja lá em Concórdia, né? Não conhecia ninguém lá dessa igreja. Eu fui de férias para lá. E aí eu pedi para minha mãe, falei, mãe, me leva na tua igreja lá para o pastor fazer uma oração por mim. E aí ela me levou. Aí quando eu entrei na sala, o pastor não estava, estava a pastora lá dessa igreja, que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu arrepiei dos pés à cabeça. Ali Satanás viu que ele ia me perder. E aí eu comecei, sentei do lado da pastora, eu, minha mãe e a pastora. Minha mãe nunca imaginava na vida que eu sentia isso. Minha mãe achava que eu era o filho mais feliz do mundo. E eu comecei a contar para a pastora tudo isso que eu te contei e muito mais. E aí a pastora falou: Anderson, vamos levantar de pé, vamos estar orando por você. E aí eu levantei, lembro que tinham presbíteros, diáconos lá, e começaram a orar, interceder por mim. Eu caí no chão, comecei a me bater. Eu não tinha poder sobre o meu corpo, mas eu ouvia a oração. Que orava, Satanás, sai de corpo, esse corpo não te pertence mais, essa vida não é mais tua. E eu fiquei ali uns 10 minutos ali. E ali também, quando eu levantei, ela pediu para mim levantar, nós sentamos novamente, né, frente à pastora, e eu peguei e falei para ela, falei, pastora, antes da senhora falar qualquer coisa, eu quero falar que eu aceito a Jesus como o único Senhor e suficiente Salvador da minha vida agora. Porque aí veio um filme na minha cabeça, o quanto Satanás tentou tirar a minha vida, a minha família, os meus sonhos, os meus projetos, o propósito de Deus sobre a minha vida, e entendendo que Deus tinha grandes coisas na minha vida. E ali eu aceitei Jesus. Ali eu. E aí eu comecei a sentir a presença de Deus grandemente, sabe, a partir daquele momento. E ali começou uma nova história na minha vida, Kaique. A paz abundante que eu sinto hoje, a alegria, o prazer em Jesus Cristo, em família, o amor. Existe um amor incondicional hoje dentro da minha casa, dentro do relacionamento com a minha esposa, com meus filhos, com a minha filha, sabe? Uma coisa que é do reino de Deus, né? Que Deus, ele é amor. E lá em João 10:10, Deus fala o quê? O diabo veio para matar, roubar e destruir, e Jesus veio para que a gente tenha vida e vida em abundância, né? E Satanás ele vem para destruir vidas, famílias. A grande maioria das pessoas hoje, né, casamentos destruídos, relacionamento com os filhos destruído, porque Satanás habita dentro deste lugar. Porque onde habita Deus, habita a paz abundante, habita o amor, porque Deus é amor, né? Habita a paciência, os frutos do Espírito, que é benignidade, longanimidade, paz, mansidão, temperança. É onde Deus está. Se não tem isso, Deus não está, né? E hoje Deus habita dentro da minha vida, no meu lar, nas empresas, na vida dos meus filhos, nos sonhos, projetos, no relacionamento. Deus habita em todos os lugares,
porque tudo é consagrado a Deus e tudo pertence a Deus. E aí eu comecei a ter uma vida maravilhosa com Cristo Jesus, dentro de luta, dificuldade, problema, né? E coisas que acontecem no nosso dia a dia, e vai acontecer até a vinda de Jesus Cristo. E as pessoas confundem muito a questão da prosperidade. Cara, a prosperidade nada mais é, meu amigo, que as demais coisas de Cristo Jesus. Nós temos que buscar a salvação, a restauração, a vida em Cristo. Né? As pessoas, mas é a prosperidade financeira, meu amigo, não busque isso, cara. Busque amar a Deus sobre todas as coisas, busque o reino, busque ser um propagador do evangelho, ganhar almas para Jesus Cristo, povoar o céu. Quantas pessoas têm se perdido nas garras de Satanás hoje em dia, né? Crendo e confiando na mente humana, na força, né? Que eu posso, eu consigo. Não, meu irmão, você não pode nada. Nós podemos todas as coisas em Cristo Jesus. Nós podemos todas as coisas. Mas é dele, por ele e para ele então, são todas as coisas. Né? Então, eu tenho procurado, lógico, e na Bíblia fala: o meu povo padece por falta de conhecimento, conhecimento da palavra de Deus. Se você não conhecer a Bíblia, você não conhece a Deus. E se você está passando por dificuldade e problema, mergulhe na Bíblia. Mergulhe, viver as coisas profundezas de Deus sobre a tua vida. Né? Não busque prosperidade, não busque riqueza aqui nessa terra. Busque o reino de Deus, que as demais coisas ele vai acrescentar de uma forma sobrenatural sobre a tua vida. Então, a minha vida com Cristo ela tem sido essa. Sempre tenho procurado vivenciar realmente as coisas de Deus sobre as minhas vidas, que as demais coisas ele vai acrescentar. E para fechar, Anderson, aproveitando esse momento tão incrível, eu vou mostrar para você aqui que tem o maior título da tua carreira. Eu não sei, acredito que seja para você. Vai aparecer na sua tela aí. E para todo mundo que está nos acompanhando agora, o seu maior título na carreira que veio, que Deus colocou como, não só cereja do bolo, mas colocou como um presente especial na tua vida, que é essa galerinha aí. Eu quero que você fale sobre, Amém. quero que você fale um pouco Amém. sobre quanto eles representam o Anderson, principalmente hoje, né, cara? Tudo que você falou sobre os frutos do Espírito, né? Amém. Glória a Deus. Me emociona porque é a minha base. Essa é a minha base. O que Deus mais preserva em nossas vidas é a família. Eu tenho uma mulher abençoada, maravilhosa, né? Uma mulher, e na Bíblia fala que a mulher sábia ela edifica, a mulher tola ela destrói o lar. A minha mulher, ela tem a sabedoria, né, do reino de Deus sobre nossas casas, de os maiores problemas que nós vivenciamos. É uma mulher espetacular, que eu a amo, a amo demais. Os meus filhos também maravilhosos, né? Minha filha está se formando agora em odonto também, uma menina de Deus, sabe, educada, paciente. O meu filho Felipe também correndo atrás do sonho aí de ser um jogador de futebol, né? Já profissional, também um filho abençoado, educado, paciente, maravilhoso, né? Então, não coisa melhor que você ter uma base alicerçada e estruturada como família no reino de Deus. Não tem, porque o diferencial das nossas vidas e o alicerce está aí. Né? Muitas pessoas se apegam a pessoas e eu vivenciei isso. Né? Quantas pessoas eu tinha ao meu lado quando eu era jogador, né? Dentro de situações como ídolo e referência, mas passei dificuldade e luta na minha vida. Quem estava do meu lado? Minha família, a base, me abraçando, me amando, me confortando, me consolando, me motivando. Né? E hoje eu sou muito feliz e grato a Deus, né, por ter essa família, essa esposa, esses filhos maravilhosos e abençoados em Cristo Jesus. Anderson, meu amigo, eu quero te agradecer. Obrigado, cara. Passou tão rápido, né, cara? Mas eu sempre falo que conversa boa, cara, passa rápido. E eu quero te agradecer por ter contado uma parte. Eu já deixo já bem claro que eu vou fazer de tudo. A gente vai fazer de tudo para essa parte acontecer, porque tem muito mais testemunhos e muito mais situações da tua carreira que é tão extensa. Mas obrigado, cara. Obrigado por esse momento tão incrível. Obrigado por ter aberto um pouco também da sua vida pessoal, né, de seu testemunho, que em nome de Jesus aí possa impactar vidas, né, que Deus possa usar esse canal, não só exclusivo essa entrevista, mas qualquer outra entrevista que você mencione também, teu testemunho, para que possa alcançar outras, né, no momento ali que há mais necessidade, que precisar, né, que necessitar, né, de uma palavra, não só de uma palavra, mas de uma restauração que ela possa ver a sua vida, e entre outras também, de outras pessoas também.
mas de forma, como a gente está falando aqui, exclusiva sua. Espero que tenha gostado, cara, da nossa dinâmica, da nossa forma de conversar. E, cara, minha gratidão é enorme por ti. E o que precisar da gente também, cara, a gente vai estar à disposição também, meu amigo. Amém, Kaique. Glória a Deus pela tua vida, glória a Deus pelo podcast, glória a Deus por tudo que Deus tem feito e colocado na tua vida. Eu não tenho dúvida que isso aqui também é um instrumento de evangelização, de impacto do evangelho, e você tem que se colocado nas mãos de Deus para isso. E pelo futsal, cara, o que você está fazendo é espetacular, meu irmão. Resgatando ídolos e resgatando histórias, né? Valorizando, né, realmente a nossa modalidade, quem fez pela nossa modalidade, quem está fazendo, quem virá a fazer, né? Então, obrigado pela oportunidade, te agradeço mais uma vez e que Deus continue te abençoando grandemente em todas as áreas da tua vida, em nome de Jesus. Amém, meu amigo. Quero agradecer a todos vocês que nos acompanhou agora pelo Spotify, pelo YouTube. Essa foi a resenha número 93 com o Anderson. Espero que vocês acompanhem as próximas aí. E esse é o Futsal Esporte Clube, trazendo para você o melhor do futsal nacional e mundial na tela do seu celular, da sua TV. Aonde a gente estiver, a gente vai trazer o conteúdo melhor possível para que vocês se aproximem dessa modalidade tão amada e tão querida. Um abraço, Deus abençoe a sua vida e valeu.